Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 2 do PET 1 2021 para o segundo ano do ensino médio, Geografia. Conforme já informei antes, nós vamos trabalhar nesse PET 1 conteúdos referentes ao ano anterior, no caso do primeiro ano. Por isso que o tema desta aula são os fundamentos da cartografia, estudado por vocês no ano passado. Então vamos às atividades. A questão número 1. Explique a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento dos mapas. Então, para quem não se lembra, primeira coisa, o que é uma escala? A escala é um dos vários elementos que um mapa tem que ter. O mapa tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter escala, tem que ter orientação, tem que ter fonte. E dentre esses elementos, como eu disse, tem a escala. O que ela mostra? Ela vai mostrar numericamente quantas vezes o espaço real foi reduzido para caber no papel. Aí, o que a gente observa? Existem escalas que vão reduzir muito o espaço e outras que vão reduzir menos. O objetivo dessa questão é exatamente que você saiba explicar o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena e como essas escalas grandes e pequenas interferem no detalhamento das informações presentes em um mapa. Então, o que vocês têm que lembrar? Que quanto maior for o denominador da escala, ou seja, quanto maior o número depois dos dois pontos, significa que mais reduções ocorreram. Portanto, a riqueza de detalhes será menor. Dessa forma, a escala é chamada de pequena. Em contrapartida, denominadores pequenos indicam menores reduções. E por ter menos reduções, elas trarão mais detalhes. Por trazer mais detalhes, essas escalas são chamadas de grandes. Por exemplo, uma escala 1 por 50 ou 1 por 100. Ok? Número 2. Sobre a técnica de criação e projeção dos mapas, assinale o que for incorreto, o que for errado. A primeira está certinha, ela diz que as projeções cartográficas são técnicas de representar o globo, que é esférico, numa superfície plana, e por isso sempre haverá distorções. Está certinho. A letra B também diz que os mapas temáticos são mapas especializados em um determinado tema. Perfeito. A letra C, os símbolos cartográficos podem ser zonais, lineares e pontuais. Perfeito. A letra E, os SIGs, que são os sistemas de informações geográficas, são resultado da união entre técnicas milenares antigas da cartografia e as inovações gráficas e tecnológicas. Perfeito. A letra D está errada. É o incorreto, por isso que ela tem que ser marcada. Ela diz que a legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção entre a superfície real e a representação gráfica. Não é a legenda responsável por isso. Quem aponta a proporção entre uma superfície real e a representação gráfica é a escala e não a legenda. A legenda é responsável por mostrar o significado de cores e símbolos presentes no mapa. Ok? Então, o gabarito é a letra D. Número 3, analise o planisfério. Então, aqui a gente tem uma projeção. Essa é uma projeção cilíndrica. Essa projeção aqui é a projeção de Mercator. Uma dica que eu dou para vocês. Sempre que você quiser identificar se é a projeção de Mercator, você analisa aqui o tamanho da área da Groenlândia e compara com o tamanho da América do Sul. Você percebe que no mapa da projeção de Mercator, a Groenlândia aparece maior do que a América do Sul. Mas, na realidade, ela é 4 vezes menor. Por que acontece isso na projeção de Mercator? Porque essa projeção acaba gerando distorções nas áreas dos territórios mais distantes da linha do Equador. Então, em altas latitudes, como é o caso da Groenlândia, vai ocorrer distensões, distorções nas áreas territoriais. Por isso que dá a impressão aqui que a Groenlândia é maior do que a América do Sul, quando na realidade ela é 4 vezes menor. Além disso, uma outra dica que eu dou para vocês, esse mapa também é chamado de eurocêntrico,
porque coloca o continente europeu no centro do mundo. Isso tem muito a ver com o período histórico geográfico no qual Mercator desenvolveu essa projeção, que foi no período das grandes navegações, ali no contexto do século XV. Então, já respondida, o planisfério está representado na projeção de Mercator, letra A. Número 4. A novela da Rede Globo Caminho das Índias mostrou, na cena do dia 23 de maio, a seguinte situação. Após ganhar alguns presentes e flores de Ramiro, Melissa fica muito desconfiada da atitude bondosa, pega o carro dele para ver o GPS os lugares que o marido foi. Assim descobre que o presidente da Cadore estacionou o carro em frente ao prédio de Gabi, tarde da noite. Então, nesse contexto de GPS, a gente tem que ler as assertivas e ver o que está correto. A 1 diz que o GPS é a mais moderna e precisa ferramenta de determinação da posição de um ponto. É o termo em inglês que significa Global Position System. Ok, certo. A 2. O GPS permite apenas o monitoramento de deslocamentos realizados em pequenas distâncias? Não. Em grandes distâncias também, e não precisa ser apenas em linha reta. Então, esse apenas está errado. O 3. O GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em automóveis importados? Também não. Ele não é usado só em automóveis e nem só em automóveis importados. A 4. O GPS representa uma tecnologia desenvolvida inicialmente para fins bélicos, ou seja, para a guerra, usado primeiramente na Guerra do Golfo, onde teve sucesso. Correto. E o 5. O GPS é um sistema que se baseia na utilização de mapas e cartas. Na verdade, ele se utiliza, como a gente viu aqui, de pontos, né? Da posição de pontos de acordo com latitude e longitude, ou seja, coordenadas geográficas. Então, a 1 e a 4 estão corretas, gabarito letra A. Número 5. Sobre as coordenadas geográficas, assinale o correto. Aqui na letra A está dizendo que a longitude é determinada pelo ângulo formado pela posição de um determinado ponto e o plano meridional, podendo variar de 0 a 90. Longitude varia até 180. Então, está errado. Coordenada é o ponto em que duas latitudes se cruzam? Não. É o ponto em que uma latitude e uma longitude se cruzam. Letra C é a certa. Tanto latitudes quanto longitudes são medidas em graus, minutos e segundos. É a forma mais precisa, grau, minuto, segundo. A letra D, os principais paralelos e meridianos que cortam o território brasileiro são o Equador, tá certo, mas Tordesilhas, como vocês sabem, não é um meridiano de posição geográfica, né? Foi um meridiano utilizado no período das grandes navegações para dividir a América entre portuguesa e espanhola. Não é o caso aqui, a gente está falando de coordenada geográfica e não de colonização. E a letra E diz que o paralelo é uma circunferência imaginária que pode ser traçada até 180 vezes. Na verdade, não, ele pode ser traçado até 90 vezes. Ok? Então, corrigido. Um beijão e até semana que vem com a correção da semana 3. Tchau!